12:02, Jotão está entrando no ar com imagens de uma operação da Polícia Civil. Mais de 70 policiais participaram da operação que prendeu integrantes de uma organização que se escondiam aqui em cidades do entorno de Brasília. O líder dessa quadrilha agia de dentro do presídio de Lusiânia. Todos os detalhes sobre esse caso a gente te conta em instantes. A gente vai falar também que em Formosa uma mulher foi agredida pelo vizinho dela. Ele chegou a atirar contra a vítima, que por sorte não se feriu gravemente. E você vai ver ainda. Polícia encontra o que restou de um carro roubado. O veículo estava em uma casa do Jardim Gar. Justiça decide manter preso homem que atacou a facadas fiéis de uma igreja em Aparecida. Imigrantes e refugiados que estão no Distrito Federal buscam aprender a língua portuguesa. E em Valparaíso, moradores reclamam das condições de aparelhos de ginástica de academia ao ar livre. Fica impossibilitado, né? Porque os aparelhos estão quebrados. Os outros que tem são distantes daqui. Então, a gente tem que fazer caminhada, mas também não tem uma estrutura boa. É agora no J1. Ótima tarde para você. A gente já abre essa edição chamando a repórter Thalia Santos. É que uma quadrilha aplicava golpes em vítimas de roubos de carros por semana. Olha só, eram 10 vítimas. Quem traz essas informações para a gente, como eu disse, Thalia Santos. Thalia, boa tarde para você. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse golpe, ele era aplicado não só aqui em Goiás, mas também em outros estados, como São Paulo e Paraná, onde inclusive começaram as investigações. A polícia levou cerca de um ano para identificar como funcionava todo o esquema e identificar os integrantes dessa quadrilha. Quase todos eles foram presos esta manhã em uma operação aqui no entorno, nas cidades de Lusiânia, Novo Gama e Cidade Ocidental. A gente vai acompanhar agora na reportagem como foi essa operação. Mais de 70 policiais participaram da operação que prendeu 7 integrantes da quadrilha. A organização criminosa se escondia no entorno de Brasília. As investigações apontam que a maior parte do esquema de extorsão era executada em Lusiânia pelo chefe do grupo, Márcio José Ferreira, que já estava preso por roubo e homicídio. De dentro do presídio, o detento ligava para batalhões da Polícia Militar e delegacias dos estados de Goiás, São Paulo e Paraná. Ele se identificava como uma autoridade e conseguia informações sobre furtos e roubos de veículos. Depois entrava em contato com os donos, dizia que estava com os carros e pedia uma quantia em troca, que variava de R$1.000 a R$7.000. Quando a vítima não tinha a quantia, eles aceitavam valores menores, como mostram os extratos bancários apreendidos. Depósitos eram feitos diariamente em contas não só dos investigados, mas também de laranjas que ganhavam uma porcentagem do valor. Os documentos estavam na casa da mulher e da cunhada do suposto chefe da quadrilha. As duas fugiram, deixando para trás roupas de marca e eletrodomésticos comprados, segundo a polícia, com o dinheiro de golpes. A gente conseguiu apurar os golpes aplicados no Paraná, alguns em São Paulo e outros em Goiás. Acreditamos que eles movimentavam por dia o valor entre R$1.000 e R$7.000. O golpe era aplicado desde 2015, quando parte da quadrilha já tinha sido presa pelo mesmo crime. A polícia acredita que, por semana, cerca de 10 pessoas eram vítimas dos bandidos. E se a pessoa receber ligação de qualquer tipo de autoridade ou de algum órgão ou de alguma pessoa se passando por autoridade ou integrante de algum órgão, ela deve entrar em contato com um órgão, preferencialmente num telefone fixo, já que todos os órgãos do Estado possuem telefones fixos, e a partir daí comparecer a uma delegacia de polícia, comparecer ao Poder Judiciário ou comparecer àquele órgão público que está entrando em contato com ela para verificar se realmente essa informação, esse telefonema tem um fundo de veracidade. Os presos vão responder por extorsão, falsidade ideológica e organização criminosa. Para falar mais sobre esse caso, eu converso agora com o delegado Edgar Santana, que está à frente das investigações, delegado de Curitiba. Edgar, obrigado pela sua participação aqui no J1. Nós vimos aí na reportagem que algumas pessoas conseguiram fugir. Além desses foragidos, é possível que tenham outros integrantes dessa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, a gente conseguiu cumprir 8 mandados de prisão, há ainda 4 pessoas que encontram-se foragidas. As investigações vão continuar no sentido de identificar outros possíveis integrantes da associação criminosa. A princípio, essa quadrilha ela estaria toda aqui no entorno? Estaria em torno de Lusiânia, Goiânia, Brasília
e também, ao que tudo indica, há elementos no estado de São Paulo. E sobre os laranjas, a gente viu ali várias notas, né, de depósito em nome de outras pessoas, né? Essas pessoas recebiam para que o dinheiro fosse depositado na conta delas e recebiam uma pequena parcela. Essas pessoas também vão responder por alguma coisa? Elas vão ser ouvidas? Na verdade, essas pessoas que a gente conseguiu identificar não são laranjas, são sim integrantes da associação criminosa. Durante o curso da operação conseguimos identificar os titulares dessas contas e, com base nas provas que foram coletadas, representamos pela prisão temporária desses indivíduos que demos cumprimento na data de hoje. E, delegado, as investigações levaram aí cerca de 1 ano. Como é que vocês conseguiram chegar a um entendimento sobre aonde estava essa quadrilha e como que eles estariam atuando? Um trabalho árduo realizado pelo setor de inteligência da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos de Curitiba. Monitoramos parte desses elementos durante um determinado período e, a partir daí, juntamos outras informações, como, por exemplo, depoimento de vítimas, e juntamos um arsenal de informações que serviu de base para os pedidos de prisão e mandado de busca e apreensão. E agora esses presos, eles ficam aqui em Lusiânia, eles são levados para o Paraná, para Curitiba? Estamos analisando ainda quais presos vão ficar e quais presos serão encaminhados para a cidade de Curitiba. Obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho, delegado. Eu converso aqui também com o delegado Maurício Passerini, aqui de Lusiânia. Maurício, nós vimos aí que o que seria o chefe da quadrilha, ele faria tudo, comandava tudo com o celular de dentro do presídio. Existe uma investigação, nesse caso, pelo uso do celular dentro da cadeia? Boa tarde para você. Muito boa tarde a todos. Bem, essa operação foi desencadeada pela Polícia Civil do Paraná, né? A partir de então nós demos um apoio operacional. E com essas novas informações e devido a esse fato novo, nós vamos continuar apurando nesse sentido de saber por que esse celular foi localizado no interior de um presídio, por que ele comandava de lá e quem estaria facilitando esse ingresso de aparelho telefônico no sistema penitenciário. Delegado, fica a orientação para as pessoas não caírem nesse golpe, que são pessoas que já foram lesadas, tiveram o veículo roubado, furtado e ainda estão pagando um dinheiro a mais, perdendo esse dinheiro. Qual a orientação para essas pessoas para que elas não caiam nesse tipo de golpe? A orientação é bastante simples, são as pessoas que tiverem seus carros aí apreendidos de alguma forma, que procurem a delegacia de polícia, converse com os agentes de polícia, com o delegado de polícia, que lá a gente vai ter condição de saber qual é a situação desse carro, se ele já está em condição de ser devolvido ou não. E é importante ressaltar que, uma vez viabilizada a devolução desse veículo, nenhuma taxa é cobrada, nenhum valor é cobrado para a devolução desse bem. As pessoas devem entrar em contato imediatamente então com a polícia se elas receberem um telefonema desse tipo? Sim, deve procurar sempre a delegacia de polícia para a gente saber o que está realmente acontecendo. Se foram policiais que entraram em contato para que elas venham receber os seus veículos ou se trata de golpe. Ok, obrigado pelas suas informações, delegado. É com você aí no estúdio, Anderson. Ok, Thalia, agradeço a sua participação, a participação também dos delegados aqui no J1. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Olha só, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária acabou de enviar uma nota para a gente em relação a essa operação Boi na Linha. Eu vou ler essa nota aqui agora. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado esclarece que não recebeu nenhuma informação por parte da Polícia Civil sobre a operação e que realiza correntemente operações de revistas nos presídios com o intuito de não permitir a entrada ou permanência de celulares e outros objetos ilícitos nas unidades prisionais. A nota diz ainda que, sobre o uso de celulares nos presídios brasileiros, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária entende que a questão só será resolvida de fato quando os projetos de lei que tramitam aí no Congresso Nacional forem aprovados para que as próprias operadoras de sinais sejam obrigadas a bloquear o sinal nas áreas dos presídios. Outro assunto agora, ontem à noite, a polícia encontrou um carro roubado, desmanchado em uma casa no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. Foi por uma denúncia anônima que a polícia militar chegou até o local no Jardim Gá. Uma mulher de 23 anos estava na casa que mora há 2 meses com os 2 filhos. Ela foi encaminhada ao CIOPS para prestar depoimento. Fomos recebidos lá por dona Amanda, que era a pessoa que se encontrava na casa. Amanda alegou que mora na casa de favor, que esse carro foi levado até a residência, levado e desmontado por um tal de Coelho. Só que ela não soube dizer pra gente o número de telefone de contato dele, local onde fica essa oficina ou autopeça, essas coisas. O carro está assim, todo desmanchado, sem as portas, sem os bancos, sem o motor. O veículo foi furtado há 20 dias em um estacionamento público no setor sul do Gama, Distrito Federal. Aqui na casa, a Polícia Militar encontrou também 4 placas de 2 carros. Tinha mais
4 placas, né, no caso de 2 veículos, placa anterior e posterior. Porém, feita a consulta, né, pelo M-Portal, não constava nada contra esses veículos e essas placas desses referidos veículos. Isso agora cabe aí à Polícia Civil as investigações para ver se chega à autoria desse desmanche, né? A proprietária do carro foi chamada pela Polícia Militar. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que comprou o carro em fevereiro desse ano. O seguro foi acionado. E olha só essa história, gente. Uma mulher foi agredida pelo vizinho dela. O crime foi ontem à noite no Jardim Oliveira, em Formosa. De acordo com a polícia, a agressão aconteceu depois de uma discussão entre os dois. A mulher foi agredida com uma correia. Depois disso, o homem teria entrado em casa e saiu com essa arma aí que vocês estão vendo na tela. Ele chegou a atirar contra essa mulher, que por sorte não se feriu gravemente. A polícia foi chamada e Pedro Pereciano de Paula foi preso em flagrante. Na delegacia de Formosa, ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo. E a polícia já sabe quem atirou na vereadora de Bom Jesus de Goiás, a Roseli Aparecida, né, a vereadora. Um dos 3 assaltantes confessou que matou a vereadora porque se irritou com a reação dela. O corpo de Roseli foi enterrado ontem na cidade. O corpo de Roseli Aparecida Rocha, de 55 anos, foi enterrado no cemitério de Bom Jesus de Goiás. Centenas de pessoas deram o último adeus à vereadora. Essa saudade da Roseli vai ficar eternamente dentro dos nossos corações. A Roseli era uma pessoa muito especial, muito sorridente, muito alegre sempre, comprometida com a sociedade. A prefeitura decretou luto oficial de 1 semana. Roseli era dona de uma academia na cidade e estava no primeiro mandato como vereadora. Ela foi morta durante um assalto. A vereadora foi levada junto com o carro dela. Na fuga pela BR-452, os bandidos perderam o controle do veículo e bateram numa árvore. 3 suspeitos do crime foram presos horas depois. 2 deles tentavam fugir a pé na rodovia após o acidente. As investigações apontaram que o trio saiu de Itumbiara e foi para Bom Jesus para roubar um carro. A encomenda era de um veículo sedã igual ao da vítima. Testemunhas contaram para a polícia que os homens ficaram toda a tarde de domingo analisando um possível alvo na região. Roseli foi abordada no momento em que abriu o portão de casa para o filho. Natanael dos Santos, de 26 anos, confessou que atirou e matou a vereadora. Enquanto eles fugiam do local sentido a Itumbiara com o veículo da vítima, a vítima teria esboçado uma reação. O Natanael, que estava no banco do passageiro da frente do veículo, apontava a arma a todo momento para ela, teria se irritado com a reação dela e efetuou um disparo acertando o seu corpo. Então, neste momento do disparo, o motorista do veículo, Gilberto, teria perdido o controle do carro, batido nessa árvore e após a colisão, o Natanael se aproximou da vítima e efetuou mais 2 disparos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 55 veículos foram roubados em Bom Jesus, cidade com cerca de 25 mil habitantes. Todos os boletins de ocorrência registrados em Bom Jesus que noticiam furto ou roubo de veículos estão sendo apurados. A Justiça decidiu manter preso Wilker Teixeira, que atacou a facadas fiéis de uma igreja em Aparecida de Goiânia. A mãe dele disse que o filho tem transtornos mentais e não pode ficar sem remédio. A juíza Simone Monteiro negou o pedido da defesa de Wilker Teixeira Alves, de 28 anos, que queria que ele respondesse a esse processo em liberdade. Portanto, tão logo acabou a audiência de custódia, Wilker foi levado diretamente para o CPP de Aparecida de Goiânia, onde vai aguardar preso pelo resultado desse julgamento. Lembrando um pouquinho desse caso, no último domingo, Wilker invadiu uma igreja durante um culto e esfaqueou 4 pessoas. 2 delas, inclusive, continuam internadas em hospitais aqui da capital. A defesa do acusado alega que ele tem problemas psiquiátricos. Teria sido diagnosticado quando tinha 13 anos de idade com um quadro de esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica muito severa. Ele, inclusive, essa informação é importante, já teria tido problemas com a justiça no começo do ano passado em um desses surtos de esquizofrenia. Nessa ocasião, inclusive, a juíza responsável por esse caso pediu um exame de sanidade mental para testar se ele tem ou não esse quadro de esquizofrenia. Só que daqui a pouco faz 2 anos que esse pedido foi feito e até hoje o procedimento não foi realizado.
Portanto, a juíza agora, Simone Monteiro, responsável pelo caso do último domingo, determinou que esse exame seja feito o quanto antes para que essa informação seja incluída nos autos e que a justiça possa tomar uma decisão, sabendo ou não se esse quadro de esquizofrenia pode influenciar nas atitudes de Wilker Teixeira Alves. 12h17, hora da primeira rodada de participações aqui no J1. Você já sabe, pode mandar sua mensagem para a gente pelo 98442-4000. Tem recado aqui do José Augusto, lá de Valparaíso. Sou morador da rua 15, quadra 48, lote 28, Morada Nobre. Os buracos aqui na rua foram feitos pela Prefeitura Municipal nas vésperas das eleições passadas e até agora não resolveram o problema. Valeu, José Augusto, pela mensagem. Tem recado aqui também, ó, do Max, lá de Cristalina, lembrando sempre que é importante mandar nome e sobrenome, falar dizer também um bairro aí de onde você está falando, né? Olá, poderia ajudar a população do bairro Minervino Guzmão, em Cristalina, Goiás. Os moradores do bairro pedem socorro, está triste a situação, além de não ter água tratada e luz para o bairro, todos sofremos com as ruas esburacadas. Valeu, Max, lá de Cristalina. Tem também um recado de Moisés, de Santo Antônio do Descoberto. A prefeitura da cidade falou que ia fazer reforma e não fez. Agora está alagando tudo. Esse é o Colégio Municipal de Santo Antônio do Descoberto. Moisés mandou um vídeo para a gente, dá só uma olhada. Olha a situação aí, ó. Funcionários da escola lá têm que tirar a água toda da chuva que entrou dentro, praticamente alagou a escola toda lá em Santo Antônio do Descoberto, a escola municipal da cidade, que se encontra nessa situação aí, né? Triste ver uma cena dessa, né, gente? Realmente muito triste. Você pode mandar sua mensagem, sua foto, mandar aí o vídeo do problema do seu bairro aqui pra gente, que a gente mostra. E veja a seguir, população reclama que equipamentos de ginástica estão sem manutenção no Parque Marajó, em Valparaíso. E ainda refugiados fazem aula de português em Brasília em busca de uma oportunidade de trabalho. 12h19, voltamos em instantes. Voltamos com o J1, está na hora de dar espaço a você aqui no J1, né? Você sabe que as participações que vocês mandam aqui pra gente podem virar reportagem. E hoje nós vamos mostrar a reclamação dos moradores lá do Parque Marajó, em Valparaíso. Eles reclamam dos aparelhos de ginástica que ficam nas ruas do bairro, que estão sem manutenção há muito tempo. Esse é um esquiador. Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, além do equilíbrio e a coordenação motora. Mas no momento não está servindo para nada, assim como todos esses outros aparelhos que ficam no Parque Marajó, em Valparaíso. Essa é a única academia ao ar livre do bairro, mas os equipamentos estão caindo aos pedaços. Essa parte da academia, ela é mais utilizada pela pessoa de maior idade, né? Ou seja, os idosos acima de 60 anos. E mesmo com a inauguração do Parque Ecológico, que foi inaugurado aí segunda-feira pela Prefeitura, fica muito distante aqui do Parque Marajó. Então os idosos fica inviável eles fazer essa caminhada na BR até chegar ao local apropriado, tendo em vista que é muito perigoso o trânsito aí para eles chegarem até esse local. Então, se a Prefeitura tivesse uma atenção maior em relação aos parques que são disponibilizados aqui na região, poderia melhor atender a sociedade e melhorar as condições de saúde dessa população que realmente necessita da prática de atividade física. Segundo os moradores, há mais de um ano, esses equipamentos não recebem manutenção. Os moradores me falaram ainda que muitos adolescentes passam por aqui e acabam quebrando esses aparelhos. E se não bastasse o vandalismo, olha só como é que está esse lugar, completamente abandonado. Está destruindo tudo mesmo, é destruindo mesmo, justamente. Aqui não tem como reservar as coisas aqui direito não, que aí a população mesmo que estraga. A Gildete precisa melhorar a coordenação motora e, por recomendação médica, precisa fazer atividades físicas. A academia de rua fica bem pertinho da casa dela, mas, infelizmente, ela não pode usar. Fica impossibilitado, né? Porque os aparelhos estão quebrados, os outros que tem são distantes daqui. Então, a gente tem que fazer caminhada, mas também não tem uma estrutura boa, fica meio complicado. O que os moradores querem é qualidade de vida. É patrimônio público, né, gente? É patrimônio nosso. A gente não pode descuidar, não. E não podemos ter ações de vândalos de jeito nenhum. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes
informa que vai começar uma série de manutenção nas academias ao ar livre no início do próximo ano, tendo em vista a licitação da empresa especializada. Ressalta ainda que a comunidade do Parque Marajó acabou de receber um complexo de lazer com academia ao ar livre, playground e quadra esportiva com alambrados, arquibancadas, traves, redes, tabelas de basquete e iluminação. Fruto aí de parceria público-privada, ou seja, no bairro existem 2 espaços para a prática de exercício de rua, um entregue em 2016 e outro em outubro de 2018. E pede à comunidade que cuide e zele e conservem aí esses espaços. Uma decisão da Justiça determina que as prefeituras de Araporã, em Minas Gerais, e Itumbiara, em Goiás, precisam apresentar um projeto de reparação da ponte Afonso Pena. É que a estrutura que divide os 2 estados está prejudicada. Agora, os 2 municípios têm um prazo para resolver esse problema. A falta de manutenção na ponte foi parar na Justiça. Um estudo apontou problemas na estrutura. Em agosto do ano passado, uma carreta tentou fazer a travessia e acabou danificando as laterais da ponte. Este engenheiro acompanhou todo o trabalho de vistoria. Tem alguns pontos nela que já é visível essa necessidade, onde são parafusos soltos, algum cabo de aço solto. O próprio piso dela, onde tem os dormentes de concreto, alguns quebrados, né? Se um daquele que quebra, cai, vai ficar um buraco, ninguém vai passar na ponte. Na época, o Ministério Público cobrou providências dos municípios de Itumbiara e Araporã, em Minas Gerais. Um ano depois e nada foi feito. Os municípios, eles recebem uma verba justamente destinada à manutenção de bens tombados. É o tal do ICMS cultural. E justamente por isso é que os municípios têm a responsabilidade de aplicar esse recurso na conservação de bens de natureza de valor cultural. 158 metros que ligam Goiás ao município mineiro de Araporã. Aqui, sobre o rio Paranaíba, a ponte Afonso Pena construiu história. Inaugurada em 1909, é considerada a mais antiga ponte pêncil do Brasil. E mais que um cartão postal, ainda hoje tem muita importância para os 2 estados. Quem passa pela ponte todos os dias fica preocupado com uma falta de manutenção. Como você vê a importância dessa ponte para os 2 estados? Muito importante. Sem ela aqui a cidade para, porque só aquela de cima lá não comporta, não. A Prefeitura de Itumbiara deve entrar com pedido de ressarcimento contra a Prefeitura de Araporã para cobrir os gastos com o projeto e reparação da ponte. O dano causado à ponte só ocorreu por conta da omissão do município de Araporã, que não havia fixado a cancela na altura máxima permitida pelo IFAM. E o município de Itumbiara tomará todas as providências necessárias para ser ressarcido de toda e qualquer despesa que eventualmente tenha que fazer a partir de agora. A Prefeitura de Araporã só informou que o caso está sendo analisado pela Procuradoria do município. A obra de reparação da ponte deve ser feita em 180 dias. Outro assunto agora, os imigrantes e refugiados de vários países que estão no Distrito Federal estão em busca de oportunidades e começam pelo aprendizado da língua portuguesa. Quantos olhares cabem numa sala de aula? Bem, nesta sala estão visões de mundo de 17 países dos mais variados continentes. Olhares forasteiros que enxergam no Brasil um horizonte novo. O Brasil é um país muito grande, um país com muita potencialidade e oportunidades para nós estrangeiros. J'aime le Brésil et puis je voulais vivre avec eux parce qu'ils sont gentils, os brasileiros são gentils. É um país desenvolvido e tem possibilidades para as pessoas que vêm do estrangeiro para progressar e avançar. Pois esses mesmos olhos não perdem o foco. A atenção é 100% no quadro e na professora Érica. A meia, então vermelha. Todos estão aqui para aprender português, uma iniciativa da Caritas, uma entidade ligada à Igreja Católica, que tem o objetivo de integrar imigrantes refugiados à língua e à cultura brasileira. Ao possibilitar esses cursos, nós também possibilitamos que eles possam acessar um serviço público, participar de uma entrevista de trabalho,
ingressar na sociedade de uma forma mais segura, mais tranquila. Mas na prática, o que esse aprendizado significa? Hoje nós vamos contar um pouquinho das histórias do haitiano Richard, da Caterine, que veio da República do Congo, e do venezuelano Gabriel, que vocês já conheceram. As aulas de português são fundamentais para que tanta diversidade ganhe voz ativa. Cada um está aqui no Brasil por um motivo, mas as suas histórias têm algo em comum. Tiveram que sair dos países de origem em busca de uma vida melhor. O país estava meio tenso, porque tinha gente saindo na rua, fazendo besteiras, inseguridade. Não me sentia seguro. Eu falei que não tem outra opção, vou largar tudo e vou começar de novo. A Venezuela não tem nenhum direito, né, na saúde, as pessoas morrem, não tem direito a nada. Pelo português, o termo refugiado se aplica a esses estrangeiros em sala. Mas o Richard é arquiteto formado, com especialização em AutoCAD. Sem contar que já fala 5 línguas. Mas chegando aqui eu estava pensando, Brasil, acho que vou poder continuar trabalhando como arquiteto, mesmo como desenhista, cadista. Chegando aqui é diferente. O Gabriel estava na faculdade de contabilidade. Eu deixei incompleto porque tinha que vir para cá pela situação, para ajudar a minha família, né? A Caterine é advogada e diz que sonha um dia poder exercer a profissão aqui. As aulas aqui são realizadas todos os dias. São 2h30 de contato didático com a nossa língua portuguesa, que não é fácil. Um desafio intelectual grande, ainda mais para quem precisa aprender rápido. A professora Érica diz que ensina muito mais que apenas o nosso bom português. Eu tenho que colocar também as questões culturais do Brasil. O brasileiro toca demais nas pessoas. Algumas culturas não se pode tocar tanto assim. Segundo a Organização das Nações Unidas, vivem no Brasil quase 150 mil pessoas como refugiados reconhecidos, ou ainda em processo de decisão. Esse número, atualizado pela ONU em 2017, é 118% maior que no ano de 2016. Na América do Sul, a principal entrada são de refugiados venezuelanos, que entram pela fronteira de Roraima. Cada número, uma história, uma necessidade e um futuro pela frente. Culturalmente, no sentido de experiência, língua, tô crescendo, tô aprendendo, tô crescendo, mas no sentido financeiro, profissional, não muito. Eu gostaria de estudar, ter uma profissão, né? Preparar-me para poder ajudar meus pais que estão lá na Venezuela, que eles não podem vir para cá. Mais participações aqui no Jotão pelo nosso WhatsApp 984424000. Aqui no telão tem a mensagem da Safira de Novo Gama, bairro Pedregal. Gostaria de pedir à comunidade que coloquem lixeiras na frente de suas casas. Aqui o povo coloca os lixos em esquinas para a coleta pegar. Acho isso horrível porque os cachorros rasgam os lixos e ficam espalhados aí pela cidade. Valeu, Safira, pela mensagem. Tá aí a dica dela, né, em relação ao cuidado com a cidade, o cuidado com o bem-estar do morador. André Antônio de Cristalina, aqui no bairro Vila Andrade de Cristalina, está um descaso com a população desse bairro. A prefeitura não dá nenhuma solução para isso. Cristalina vai acabar em buracos, aquele velho problema nessa época do ano, né, gente? É buraco que não acaba mais de todas as cidades praticamente aqui do entorno de Brasília. Tem mais uma mensagem aqui, ó. Esse recado é do Daniel, lá de Santo Antônio do Descoberto. Esse aí é o único acesso para a Morada Nobre e o bairro Beatriz 1 e 2. Pelo Parque Santo Antônio, aqui em Santo Antônio Descoberto. Sempre que chove, fica assim. O Daniel mandou um vídeo pra gente, ó. Dá só uma olhada. Ele teve que parar o carro aí, né, gente? Por conta da enxurrada. Ele parou e filmou para mostrar pra gente como fica a situação por lá. Esse motorista aí, corajoso, resolveu se arriscar aí nessa enxurrada toda. Problema realmente seríssimo que acontece em Santo Antônio do Descoberto. Continue mandando a sua participação aqui pra gente e acompanhe depois dos comerciais. Moradores de Valparaíso reclamam que as ruas ficam alagadas, impossibilitando aí a passagem de carros e pedestres do mesmo jeito que a gente viu lá em Santo Antônio do Descoberto. E ainda o evento reúne chefes de cozinha de todo o Brasil em Goiânia. É daqui a pouco.